Boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, por terem resistido a este calor que está na sala, não é na sala, no ginásio. É um prazer estar aqui em Viseu e aceitei, logo a partir deste desafio do Pedro, que está ali atrás, para estar aqui hoje. Bom, a nossa voz. Eu, de facto, trabalho com a voz todos os dias e era muito fácil para mim vir aqui falar sobre a voz, até porque nas aulas é sobre isso também que eu falo de vez em quando. Mas eu pensei, a plateia vai ser maioritariamente de estudantes, de comunicação social, mas não só, de outros cursos, e nós temos outra voz bem mais importante dentro de nós. A nossa voz interior. Aquilo que nos faz mexer, que nos faz andar, que nos faz arriscar, aceitar desafios, fazer caminhos. E essa voz é a nossa voz, a voz que todos temos internamente e que nos faz tomar decisões e andar para a frente. Ora, que imagens são estas? Que guerra é esta? Quem consegue adivinhar? Não há dicas. Estas imagens são da Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo, nos anos 90, tinha eu 7 anos, marcou as nossas vidas porque entrava todos os dias pela nossa casa dentro, quer pela televisão, quer pela rádio. E eu tinha 7 anos. E com 7 anos, em casa da minha avó, porque eu vivia em frente aos meus avós e sempre partilhei a casa dos meus avós, sentava-me em frente à televisão, enquanto estava a dar o telejornal, ou ligava o rádio que a minha avó sempre tinha na cozinha e tirava apontamentos da guerra que era no Golfo. Não é? E então, com esses apontamentos, eu fiz aquilo que era o meu primeiro jornal. Eu fazia um resumo do que dava no noticiário, fazia um resumo daquilo que eu via na rádio, e depois as mães fazem tudo pelos filhos, não é? Normalmente, ou quase tudo. A minha mãe chegava a casa e eu obrigava a minha mãe a levar os meus apontamentos para imprimir na papelaria. E ela trazia-me as 20, 30, 40 fotocópias que eu pedia e eu de seguida ia na minha aldeia, porta a porta, em todas as caixas de correio, colocar o meu jornal. Levava às pessoas aquilo que eu via e ouvia. Via na televisão e ouvia na rádio. No fundo, eu estava com 7 anos a ouvir o quê? A minha voz. Eu soube aos 7 anos que queria ser jornalista. E era claríssimo, e há pouco falávamos ali atrás da questão do jornalismo de guerra. Claro que sim, eu queria ser repórter de guerra, eu queria ir para a guerra com uma máquina fotográfica e fotografar aquilo que se passava lá. Tolinho. Não aconteceu, mas o jornalismo estava lá. E com o jornalismo, o percurso foi-se fazendo, nunca esquecendo. Depois tive o jornal da escola, claro que sim, ouvindo sempre esta vozinha que estava lá dentro de mim. Estão a ver ali? Com 7 anos, com aquele sorriso magistral na escola primária. Nesta altura, eu já desfazia a cabeça da minha professora da escola primária para termos um jornal na escola. Um jornal de parede, em que todos nós pudéssemos contribuir. Porquê? Todos nós tínhamos alguma coisa. Nós íamos em visitas de estudo, nós íamos ao Bussaco plantar uma árvore, e isso dava para colocar no jornal de parede. E eu estava a ouvir mais uma vez a minha voz. Eu queria ser jornalista. E isso chegou a acontecer. E trouxe-vos aqui, eu tirei a licenciatura em Comunicação Social, como formação base, e foi aqui na licenciatura que, mais uma vez, eu tinha que ouvir a minha voz. E trouxe os meus colegas, vocês podem contar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo, nós chamamos-nos os resistentes da Comunicação Social 2000-2004. Porque nós entramos 35 e nós acabámos 6. Portanto, nós somos os resistentes. E o que é que define estas 6 almas que acabaram a licenciatura, dos 35, da fornada dos 35 que entraram? Porque é que nós resistimos a 4 anos e a maior parte dos nossos colegas não resistiu? Pela voz. Todos nós sabíamos desde muito cedo aquilo que queríamos fazer. E a Cátia acabou na televisão, a Luísa acabou na imprensa, a Andreia também no JN, a Mónica acabou por se desviar para a Súria porque ouviu a sua voz, a Sara está nas relações públicas e eu estou na rádio porque foi no curso, durante os 4 anos do curso, já sabendo que queria ser jornalista, que eu tinha que parar para ouvir a minha voz. Em que é que eu me sinto mais à vontade? Com que é que eu tenho mais afinidade? O que é que faz arrepiar? Para além da Raquel e o Carlos, não é, que cantaram, porque fizeram, de facto, arrepiar, ela tem uma voz fantástica. O que é que me fazia, de facto, arrepiar? E o meu professor de televisão dizia que eu era magnífico para ir para a televisão e que eu tinha jeito e que eu devia. Mas não era aquilo. Eu gostava de fazer bem, mas não era aquilo. Era a rádio. Era a rádio que fazia vibrar. E por isso, não temos que ter uma boa voz, né? Uma voz muito bonita. Não temos que saber escrever muito bem. Temos que saber escrever muito bem, mas isso é em todos. Não é só na rádio em particular. Temos que sentir o arrepiar. Sentir que é aquele o caminho. Parar para pensar. Eu fiz o estágio na Antena 1 e quando acabei o estágio,
porque estava bem definido naquilo que queria, a editora disse-me: Miguel, és muito bom, mas tens um problema. Qual é que é o meu problema? Nasceste 10 anos depois. Em 2004 o mercado de trabalho estava completamente saturado. Não é? E eu sabia que com 22 anos, há um termo na gíria do jornalismo que nós aprendemos facilmente, que é o verdinhos. Estava verdinho, não é? Tinha muita coisa, mas era verdinho. E eu sabia que não valia a pena bater à porta da Antena 1, ou bater à porta da Renascença, ou bater à porta da TSF, com 22 anos e verdinho. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria. E muito menos ir para a guerra com uma máquina fotográfica. Está bem? Okay? E havia, na altura, também guerra, não é? Há sempre, em qualquer lado do mundo, em qualquer canto do mundo. E, mais uma vez, pela terceira vez, aqui hoje, que estou a dar como exemplo, parei para quê? Para ouvir o quê? A voz. Parei para pensar. E se eu na Antena 1 ia muitas vezes para o Douro e ouvia a mesma lenga-lenga de sempre, as pessoas fogem do interior, as pessoas fogem do interior. Então, eu comecei a pensar, se as pessoas fogem do interior, por que não fazer o percurso inverso? Eu sou do litoral. Por que não ir para o interior, não é? Onde precisam de gente? E nessa altura parei para pensar. É preciso tirar sempre tempo para pensar, que é uma coisa que hoje em dia, e muito por causa dos cliques e do imediatismo daquilo que temos no dia-a-dia, não fazemos isso, não paramos para pensar, para limar o caminho que queremos fazer. Eu parei e enviei na altura 12 currículos. E desses 12 currículos tive 4 respostas. Uma negativa, 3 positivas. Porquê? Porque todos eles eram para o interior do país. E decidi ir para Macedo de Cavaleiros, em Trás-os-Montes. Quem é que eu tinha lá? Foi a pergunta que eu mais respondi. Quem é que você tem cá? Ninguém. Como é que veio cá parar? Com um currículo. Não é? Fui parar à Rádio Onda Livre de Macedo de Cavaleiros. Não vou amassar-vos com o projeto era muito interessante. Eu achava que ia lá fazer um estágio de 9 meses e que me vinha embora. Fiquei 8 anos. 8 anos. A ganhar experiência e a ouvir a minha voz. Também houve um momento em que a minha voz, e vocês já vão ver, falou que eu tinha que sair. Eu estive lá durante 8 anos, aprendi imenso, partilhei imenso, levava muita coisa comigo e trouxe muito mais. Se pudéssemos criar aqui uma imagem, digamos que cheguei lá com 2 malas, e foi mais ou menos assim, e precisei de um caminhão passado 8 anos para trazer tudo, aquilo que trazia comigo. Sobretudo a nível de experiência e enriquecimento humano. Eu aqui estou, muito novinho, não é? Com 22 aninhos, a fazer provavelmente um dos primeiros noticiários, por isso é que está registado para a memória. E depois de estar em Trás-os-Montes durante 8 anos, chegou um momento de passar, de ouvir outra voz. Não é? E isto é uma partilha muito pessoal. Nós temos o trabalho, temos a vida profissional e, de repente, a minha voz interna deixa de ser só a minha voz. Passa a ser mesmo a nossa voz. Há outras coisas que marcam a nossa vida. Nós vamos crescendo. E as decisões depois não passam só por nós. E no dia em que eu disse, já dei tudo o que tinha a dar atrás dos montes e cresci profissionalmente, estava como editor há 4 anos, pouco ou nada fazia de jornalismo de rua e era aquilo que verdadeiramente eu queria. Eu queria espalhar outra vez a folha na caixa de correio, não é? Que estava lá desde os 7 anos. Eu precisava de mudar. E para mudar, eu tinha que mudar com tudo. Não é? Já éramos 4, não éramos só 2. A minha voz interior dizia-me: ruptura total. Não gosto disto. Estou cansado. Estou exausto de fazer a mesma coisa todos os dias. Perspectivas futuras? Crescimento na carreira? 0. Manter a vida assim? Não tinha vontade. O ideal do jornalismo, lembram-se das fotografias da Guerra do Golfo? Estava longe. Portanto, era preciso de novo parar para pensar. E nessa altura, eu parei e pensei que não queria mais aquilo e que tinha mesmo que me vir embora. E andei 1 ano à procura de emprego. As coisas complicam mais, não é? Fiz na mesma o meu percurso, estabeleci a minha estratégia, mas demorou a aparecer. E no jornalismo, então, nunca aparecia. Dei uma oportunidade à assessoria de imprensa e disse: vou de novo para o litoral, para o sítio onde eu queria ir, à procura de uma nova perspectiva, e caí de paraquedas numa empresa a fazer assessoria de imprensa em comércio internacional. O que é que eu percebia de contentores? 0. O que é que eu percebia de logística? 0. Ao fim de 1 ou 2 meses, o que é que acontece a quem tem uma perspectiva toda criada e de repente se vê num sítio que não tem perspectiva nenhuma e que não era aquilo que queria? Entra em confronto pessoal. De imediato. E há 2 soluções quando entramos em confronto pessoal. Ou aceitamos esse confronto pela parte negativa e deixamos-nos levar, ou aceitamos esse confronto pela parte positiva e tiramos o que de melhor ele tem. E ali havia muita coisa que era boa. Primeiro, era um conhecimento novo. Eu não percebia nada de logística internacional. 2 anos depois, eu estava a perceber muito de logística internacional.
eu não percebia nada de marketing, passado 2 anos de criar campanhas de comunicação para promover marcas de produtores portugueses para conseguirem chegar ao estrangeiro, eu estava a perceber alguma coisa de marketing. Portanto, foi tudo conteúdos e conhecimentos que eu tirei dali. E isto é bastante positivo. Mesmo na parte mais negativa das coisas, há aspectos positivos. Eu dizia, em jeito de brincadeira, aos meus alunos do semestre passado, estávamos a falar de rádio. Nem toda a gente tem que gostar de rádio. Mal era, não é? Se dos 70 alunos que eu tinha, todos gostassem de rádio. Mas toda a gente devia ter o espírito de querer ser o melhor a rádio. Porque eu também não queria semiótica da imagem para nada, mas eu tinha que ser o melhor a semiótica da imagem. Isto é a mesma coisa. Eu não gostava de comércio internacional. Eu, ao fim de 1 mês ou 2, eu sabia que não era aquilo, não era o meu caminho. Mas eu tinha que ser o melhor gestor de comunicação do cliente da minha empresa. Eu tinha que dominar os assuntos e tinha que ser o melhor. O que é que eu trouxe de lado melhor? Mais uma vez, pessoas. Isto são só PowerPoints, são só diapositivos com pessoas. Porque, de facto, vocês vão se aperceber a dado momento da vossa vida que as pessoas é o melhor e o pior que podemos encontrar nesta passagem que temos por aqui. Não é? Portanto, as pessoas foi também o que eu tirei de melhor destes 2 anos de aprendizagem. E precisei muito delas, acreditem que precisei muito delas. E agora vamos à parte mais pessoal de toda esta comunicação. Durante aqueles 2 anos em que eu tentei tirar o melhor da minha ausência do jornalismo, portanto, dos 14 de jornalismo, houve 2 que foram ausentes desse jornalismo, a minha mulher, que tinha deixado tudo em Trás-os-Montes, na carreira dela, pessoal, 12 anos de farmácia hospitalar, despediu-se para vir comigo, cumprir a minha voz, o meu sonho, a importância de ouvir a minha voz interna, e abandonou a dela. Por mim, ela veio para o litoral sem emprego, e quando chega ao litoral sem emprego, 1 mês depois, diagnosticaram-lhe um cancro. E agora? Não é? Era a altura de voltar a ouvir a nossa voz, era a altura de voltar a pensar naquilo que tínhamos feito, e se era assim tão importante ou não, quando já havia uma nossa voz, viver a uma só voz. Então foi um momento de pensar, de crescer a nível pessoal, de curar a Cristiana, claro que sim, não é? Ela está bem, já que já está ali a fotografia de 1 ano depois, para termos noção de que correu bem, mas foram 2 anos muito intensos, de muita mágoa, de muita dor, de muito crescimento pessoal, mas com muito sofrimento. E foram 2 anos intensos a pensar se valeria a pena fazer o que eu estava a fazer naquele momento. Então eu aprendi uma grande lição, que foi, a partir daquele momento, e até porque esta fase mais pessoal serviu-me para saber que, de facto, eu amava a mulher com quem estava, porque o processo é tão duro que se nós não amarmos verdadeiramente aquela pessoa, nós desistimos, nós deixamos para o lado, porque custa, não é? Então, havia aquela certeza, e se há esta certeza, a partir de hoje, nós somos a nossa voz, não é só a minha voz. É preciso pensarmos, claro que sim, na nossa voz, como eu vos dizia ao início, mas passamos a ser mais que um, e as decisões têm que ser todas tomadas em função do nós, se assim queremos continuar. Outra vez, não é? A bela fase. Se parei para pensar, cheguei à conclusão que não valia a pena estar a investir numa coisa que, apesar de eu tentar ser o melhor possível, eu tentei sempre ser o melhor que eu conseguia, mas não era aquilo que eu queria. Então, no dia em que a Cristiana faz o último tratamento de radioterapia, eu disse-lhe, amanhã vou-me despedir. Concordas? E ela sabia, isto não são conversas assim do pé para a mão, ela sabia que eu estava desmotivado e que não era aquilo, não era o caminho. Ela concordou e no dia seguinte eu estava a apresentar a carta de demissão. E vim para o desemprego e pensei, se em Trás-os-Montes dei aulas no Piaget durante 2 anos, é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho a formação de formadores, vou começar a tentar dar formação. E acreditam na ironia do destino. Eu tentei dar formação logo no dia seguinte, fui bater a várias portas, e houve uma porta que se abriu e disse, temos imensa formação para si em logística internacional. E eu disse, ok, vamos lá, vai ter que ser, não é? Enquanto não houver outro caminho, vai ser este. Estive 2 meses a dar formação em logística internacional, até que um dia chego a casa, exausto, mas satisfeito com aquilo que estava a fazer, e abro o Facebook, estamos todos no Facebook, senão não existimos, abro o Facebook e tenho um colega do JN que tinha acabado de ser despedido e que me diz, Miguel, há uma rádio nacional que está à procura de um correspondente para a zona centro do país, para fazer Coimbra e Aveiro. E ele, que também se chama Miguel, eu disse-lhe, Miguel, sou eu. Diz-me com quem é que tenho que falar, a quem é que tenho que enviar notícias, reportagens, entrevistas, moderação de debates, acompanhamento de eleições autárquicas, o que fosse.
e enviei tudo pelo e-transfer, com uma carta motivacional, grande, provavelmente, mas bem chamativa, e a explicar não tanto o percurso que eu tinha feito, porque isso eles iam avaliar naquilo que lá estava nas peças, mas o quanto eu estava sedento de voltar ao meu caminho, à minha voz de quando eu tinha 7 anos. E eu chamo-lhe o dia D, porque eu enviei isso tudo ao Arsénio Reis, da TSF, que ouviu e que me ligou, e o Pedro Pinheiro, ligaram-me os dois, para ir a uma reunião a Lisboa. E eu fui à reunião a pensar, vamos a uma entrevista, vamos ver no que isto dá. E quando saí de lá, vinha com o microfone da TSF e com o cubo na mão. E vocês não imaginam os pulos, se é que é possível pular enquanto se vem a conduzir, não é? Os pulos que eu dei a fazer o trajeto entre Lisboa e o Luso, onde estávamos a morar. Portanto, eu apelido-lhe do dia D porque foi o regresso ao encontro, não é? Com aquilo que eu mais preciso, com aquilo que eu mais gosto de fazer. E nesse dia, a minha mulher sorriu mais uma vez, ela que está lá ao lado de sempre, e diz-me, vais ser pobre toda a vida. À partida ela tem razão, eu não me importo, porque eu gosto disso mesmo. Vou acumulando com outras coisas. E eu se calhar até vou acabar por me despedir com este último slide. Trouxe-vos aqui isto porque eu, nas horas livres, corro trails. E trouxe por 2 razões. Primeiro, porque nós temos que fazer, de facto, aquilo que nos apaixona na vida. E eu gosto imenso de correr. Corro há bastante tempo e faço por carolice, por estar bem comigo próprio. As pessoas estão lá, eu vejo meus colegas muitas vezes a passar e a correr, querem vencer. Ótimo, é o objetivo deles de vida. O meu não é aquele. Eu entrei nos trails e entro naquelas corridas para minha satisfação, para ouvir a minha voz. E confesso-vos que ando ali 3 horas para correr um trail de 30 km, chego ao fim dos 30 km todo partidinho, mas ouvi sempre, durante aquelas 3 horas, a minha voz. E quando chego a casa, tomo decisões. E limo o meu percurso. Limo o meu trajeto. E se hoje estou aqui, na Escola Superior de Educação de Viseu, neste TED, é porque comecei cá também a dar aulas, não é? E conheci daí o Pedro. E é porque isso também foi um afinar do meu percurso. Foi porque eu decidi, não é, voltar à experiência que tinha tido em Trás-os-Montes, no Piaget, enquanto professor, de 2010 a 2012. Porque tinha corrido bem. E eu quis apostar também por aquele caminho. Mas porque parei para pensar na minha voz. E é giro, porque eu estava um trail quando o professor Belmiro me ligou a perguntar se eu queria vir a uma entrevista. Porque o currículo tinha sido selecionado. Não é? E eu disse, sim, eu quero. Porque tinha, durante o trail, pensado muito no caminho que eu queria seguir. E esse caminho era o quê? Era a nossa voz. Está bem? Portanto, em tudo aquilo que vocês façam, por favor, coloquem-lhe paixão de viver. Obrigado.